7h23, 7 horas 23 minutos, 4 graus é a temperatura. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, edição Serra Gaúcha, aqui na Jovem Pan, em 92,5 FM no seu rádio e em vídeo nas plataformas digitais Facebook e YouTube, Jovem Pan Serra Gaúcha e portal Leovê. Na manhã desta quinta-feira, hoje é dia 17 de junho de 2021. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho conosco. Trazendo o nosso convidado especial de hoje, o gerente administrativo financeiro da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL de Caxias do Sul, Carlos Servieri, para falarmos um pouco da recuperação do comércio, que já vem sendo percebida em números e não apenas em movimentação. Servieri, muito obrigado pela tua gentileza conosco. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Maicon. Bom dia, é um prazer estar novamente na Rádio Jovem Pan, para falarmos um pouco do nosso comércio caxiense, como é que está se comportando. Exatamente. Servieri, nesta semana, a CDL, junto com a SIC, divulgou os números da economia. Em relação com o ano passado, já conseguimos perceber uma boa melhora na venda do comércio. A expectativa é que esses números continuem em elevação? Sim, então só comentando então a pesquisa que foi terça-feira divulgada junto com a SIC, o termômetro de vendas, que já é um tradicional informativo que o núcleo de informações de mercado, nós lá da CDL fizemos, né? E vieram assim números bem promissores em relação ao mês de abril. Se nós olharmos aí o comparativo com o mês anterior, com março, já apresentou aí um crescimento de 7%. E se nós compararmos aí a abril do ano passado, que foi o primeiro mês de maior dificuldade da Covid, né? Estamos falando aí de 14,5%, então é um crescimento bem interessante. E sim, respondendo mais diretamente, a previsão, a perspectiva é de que nos próximos meses o comércio caxiense volte a mostrar crescimento, volte a mostrar procura, até porque tivemos agora duas datas importantes no mês de maio. Dia das Mães, ele foi uma data que até superou a nossa expectativa de vendas, de movimento no comércio, e agora, sábado último, tivemos o Dia dos Namorados, que também teve um resultado assim bem interessante. Não temos os números do Dia dos Namorados, mas pelo movimento e por algumas amostragens que nós fizemos com alguns comerciantes, foi também uma data boa, comparado com o período imediatamente anterior, que foi ano passado. E se compararmos a 2019, as duas datas, tanto o Dia das Mães como o Dia dos Namorados, foram, se não iguais, levemente superiores. Então isso demonstra que a economia está gradativamente num ritmo, não na velocidade que gostaríamos, mas ela está voltando aos eixos, sim. Isso é o que os números estão dizendo, Maicon. Claro, Servieri, esse era do meu próximo questionamento, porque se os números de abril já apresentaram um crescimento de 7% em relação ao mês anterior, logo depois de abril veio maio do Dia das Mães, veio junho agora do Dia dos Namorados. A expectativa, então, se for fazer uma comparação com o ano passado e também com o mês de abril, é de, quem sabe, manter-se em elevação o comércio, ou pelo menos, se não tiver uma elevação significativa, manter-se em crescimento. Ver aquele sinal de positivo no final do mês do termômetro de vendas já creio que seja algo muito benéfico, né, para um setor que viu o sinal de negativo durante essa pandemia, muitas vezes na frente do placar. Tivemos um problema de sinal aqui, Maicon. Me ouve bem agora? Agora sim, agora estou escutando. Beleza, show de bola. Vou de novo formular o questionamento. A gente falava sobre o mês de abril, né, desses 7%, e agora na sequência veio maio, Dia das Mães, junho, Dia dos Namorados. A perspectiva é de que continue com um maisinho na frente do termômetro de vendas para esses 2 meses em relação ao mês anterior e também em relação ao mês passado, o que já é uma boa perspectiva para um setor que viveu com um sinal de negativo por muito tempo nessa pandemia na frente do placar. Perfeito, Maicon, é isso mesmo. Maio, principalmente, que é o mês, Dia das Mães, tradicionalmente é um mês que é a segunda data mais importante do comércio, ficando atrás só do Natal. Então mês de maio, com certeza os números serão bem positivos e bem melhores
pelo que percebemos, em relação a abril. Junho, Dia dos Namorados, é uma data também importante, não tão expressiva quanto o Dia das Mães, mas também se percebeu aí pelo movimento na cidade, nas ruas, com algumas conversas também com associados, de que foi uma data interessante em movimento. Então, a nossa perspectiva, sim, é que maio e junho teremos novamente 2 meses positivos, tanto na comparação com o mês imediator, como com o mesmo período do ano passado. Lembrando que 2020 foi o primeiro ano de pandemia, então foi um ano bastante complicado, com bastante dificuldade para o nosso comércio, principalmente para o micro, pequeno e médio, que é a maioria do nosso associado hoje. Mais de 70% das 3.400 empresas, das 4.300 empresas associadas, são micro, pequeno e médias. Então, essas são as que mais sofreram e que mais estão sofrendo com a pandemia, até por questão de recursos, né? São empresas menores que acabam muitas vezes tendo que faturar de manhã para poder pagar o boleto à tarde. Então, é muito importante essa volta, esse aquecimento. E pensando também numa visão macroeconômica, os próprios números da economia como um todo, a nível de Brasil, ela tá apontando para cima, né? O primeiro trimestre aí nós tivemos um PIB de 1,2 Brasil. No estado o PIB foi 4%. Então todos os sinalizadores, todos os indicadores são de que estamos sim iniciando uma retomada gradativa da economia caxiense e brasileira como um todo, né, Maico? É verdade. Servieri, falando como economia em geral, nós sabemos que o que puxa, pelo menos a economia gaúcha nesse momento, vem sendo o agronegócio e o setor industrial, o polo metal mecânico ainda muito forte. Mas a expectativa é que, aos poucos, com a renda das pessoas melhorando, com o emprego surgindo mais uma vez, que o comércio consiga também dar essa guinada e manter-se, se não em um crescimento mensal, pelo menos estável, porque creio que a estabilidade no positivo, ela seja benéfica para a recuperação daqueles negócios que sofreram muito, principalmente no ano passado. Perfeito. E a economia toda ela está reaquecendo, e como tu falou, colocado, a economia gaúcha, principalmente os 4% do PIB, é o agro, né, que é o forte. E é o agro que vem sustentando há muitos anos a economia gaúcha, principalmente. E a indústria recuperando, serviços recuperando, agro recuperando. Com certeza essas pessoas com mais renda, com mais empregos, elas vão consumir no comércio. E aqui pensando no comércio caxiense, esse recurso, esse dinheiro, essa renda, ela vai voltar para o comércio. Então, é aquilo que nós chamamos de círculo virtuoso da economia, né? Onde todos os setores, todos os segmentos, tendo aquele sinal positivo, conforme tu comentaste, ele atingindo em todos os segmentos. E aí o próprio humor do consumidor, o humor do empresário, ele melhora, até com o avanço da vacina, com as coisas voltando a uma certa normalidade, digamos assim. Os números vão melhorar, o resultado vai vir com certeza na decorrência dos próximos meses. Claro. Servieri, é claro que em números nós ainda não temos como precisar isso, mas quem passa pela área central de Caxias do Sul percebe-se muitos pontos que inclusive eram tradicionais, hoje pontos disponíveis para aluguel de local, o que indica que essas empresas, por conta da pandemia, acabaram fechando as suas portas. Ao que tudo indica, desde o mês de março, desses momentos mais do mês de abril, tenha se mantido uma estabilidade de funcionamento do negócio, principalmente também com a implantação do sistema 3As por meio do governo do estado do Rio Grande do Sul. Hoje, o que a CDL percebe? Os negócios estão se mantendo abertos? Há ainda alguma preocupação com o novo fechamento das atividades econômicas, principalmente falando do comércio? Olha, com esse novo regramento do governo dos 3As, ele até, num certo ponto, ele até é mais rígido que o anterior. Mas vemos como positivo sim, até porque a nossa orientação, desde março do ano passado, quando começou a pandemia, é para que o nosso comércio tenha né, tomado todas as medidas necessárias para que não dissemine o vírus dentro dos estabelecimentos, principalmente comerciais, né? E de serviços também, é claro.
Então, você percebe sim uma certa estabilidade, já mostrando um crescimento, né? E com certeza a volta, como eu comentei antes, ela é gradativa, ela não é numa velocidade que gostaríamos, mas o cenário macroeconômico ele diz isso, né? Que a recuperação ela vai ser lenta, mas importante que nem teu comentário no começo, que é todos os meses mostrando sinais positivos. Isso reflete uma estabilidade. Isso nós, enquanto CDL, avaliando os nossos associados, sim, demonstra essa recuperação. Em que pese leve, vou ressaltar, mas ela tá recuperando sim, está mostrando um sinal aí de volta aos negócios, volta às atividades, né, dentro daquilo que tem que ser as precauções e, como sempre falamos, né, preservar a saúde sim, mas cuidar dos negócios também. E outro fato importante que é a ressaltar aqui, que nós estamos aí no 4º mês consecutivo de saldo positivo de empregos, ou seja, mais admissões que demissões. Então isso demonstra que o próprio empresário está acreditando e está enxergando a retomada dos seus negócios. Carlos Servieri, gerente administrativo financeiro da CDL Caxias do Sul, nosso convidado especial desta quinta-feira aqui na Jovem Pan. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela tua gentileza conosco e uma excelente quinta-feira para você. Obrigado, Maicon, e nós que agradecemos a oportunidade, e a CDL estará sempre à disposição aí de vocês para quando necessário aí para tratarmos os assuntos do comércio e dos serviços da economia caxiense. Da mesma forma, um forte abraço. Obrigado igualmente e boa semana. Boa semana. Carlos Servieri conversando conosco aqui no Jornal da Manhã, edição Serra Gaúcha, nesta quinta-feira, 17 de junho de 2021.